Olá, a paz do Senhor, meus irmãos, amigos. Nós estamos aqui nesta noite para cultuar o nosso Deus. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e esteja comigo também. Nós vivemos num período, num tempo em que muitas vezes desejar a paz parece que nós não podemos viver esse momento de paz, viver momentos de paz na nossa vida. Mas o próprio Jesus, ele disse assim, eu deixo-vos a minha paz. Quando a gente fala em paz, a gente está falando da paz que vem de Deus, a paz que vem de Jesus. Então mesmo em momentos difíceis, mesmo no caos em que estamos vivendo, mesmo nas tribulações, nas dificuldades e aí nas alegrias, nós temos a paz, mas é a paz que Jesus nos dá. Por isso eu desejo que você, que eu, que nós tenhamos essa paz. Nós vamos fazer uma leitura, porque nós vamos cultuar a Deus e nós fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma leitura em Jeremias, no capítulo 33 e no verso 3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, nós precisamos ter a intimidade com Deus. Por quê? Quando nós clamamos, clamar é orar, é falar com Deus. Nós temos essa intimidade com o Pai. Nós clamamos e Deus faz as coisas do jeito dele. Nós somos submissos à sua vontade. Ele faz coisas que nós não sabemos, diz a palavra. Muitas vezes nós pensamos em algo que é até pequeno, e Deus faz coisas grandes para nós. Nós vamos orar, pedindo que Deus aceita o nosso louvor, aceita a nossa vida, aceita o culto que viemos prestar a Ele nesta noite. Que nós possamos ser abençoados, que nós possamos ter a sua paz. Se você quiser, você pode orar comigo, aí aonde você está. Senhor Deus, bendito é o teu nome, Pai. Senhor, nós te agradecemos porque aqui estamos. O Senhor nos deu essa oportunidade de cultuar o teu nome nesta noite. Senhor, nós não podemos estar juntos, mas nós temos esses canais que nos aproximam uns dos outros para cultuarmos a Ti, que é o único Deus digno de glória, de adoração e de louvor. Nós te rendemos graças pela paz que temos, mesmo em meio a tantas dificuldades, tantas lutas, tantos problemas. Nós podemos dizer que nós temos paz, porque nós temos a sua paz nos nossos corações, que nós possamos, Senhor, se tiver alguém nesta noite que não está vivendo esta paz, nós oramos, nós intercedemos por cada um deles, para que a tua paz também reine nesses corações, para que as pessoas sintam, Senhor, a tua presença, sinta, Senhor, o teu amor. É uma paz interna, é uma paz lá no nosso coração. Senhor, aceita, pois, a nossa vida diante de Ti. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu olho pra Ti.
acalmar. Este plano é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois na tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Deus tem cuidado de nós. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Pois bem, irmãos, Deus, Ele é tão maravilhoso para conosco. Nós falamos da sua paz. Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus tem cuidado do seu povo. Deus tem cuidado desde muito tempo. Deus sempre cuidou do seu povo. A gente sabe que quando o povo saiu do Egito, o povo de Israel, quando eles saíram lá do Egito, Deus cuidou tanto deles que tirou eles de lá. Preparou Moisés para que fosse lá e tirasse o povo daquela escravidão. E nós sabemos que o povo, para chegar na Terra Prometida, para chegar em Canaã, o povo passou pelo deserto, passou por muitos lugares. O povo também teve muito sofrimento, muitas lutas, muitas guerras, muitas dificuldades, mas o Senhor nunca desamparou. O Senhor sempre se preocupou com as vestimentas, cuidou disso e muito bem. Deus cuidou do sustento, do alimento. Deus cuidou desse povo muito bem. Deus cuidou da saúde. Deus cuidou de todos eles, cuidou das crianças, cuidou dos adultos, cuidou até dos animais, cuidou de todos que ali estavam com aquele povo. Cuidou de tudo. E nós encontramos na palavra de Deus, nós encontramos lá em Êxodo, no capítulo 17, nessa trajetória do povo, depois deles passarem por um grande milagre, uma grande bênção, um grande feito do Senhor, que foi tirar a água da rocha, o povo estava num lugar onde eles pararam para descansar. E nós encontramos uma passagem ali no Êxodo capítulo 17, isso está registrado ali, que houve uma intercorrência entre eles. Eles iam guerrear. Os amalequitas, Amalequita é um povo reprovado, pois é um povo descendente de Esaú. Duas linhagens ali iam se enfrentar. E era um povo que não tinha nada a perder, era um povo cruel. E eles iam guerrear contra Israel. Eles atacaram Israel, atacaram por costas, né? E eles foram enfrentar. E Moisés sabia que eles iam fazer isso. Moisés preparou aquele povo para essa guerra. Então Moisés, ele chama Josué, ele fala, olha, vocês vão guerrear, prepara homens, amanhã cedo eu estarei no monte. Eu vou lá para o monte e vou
interceder por vocês. Vocês vão guerrear contra os amalequitas. Enquanto isso, enquanto Josué preparou os homens e foi para a peleja, Moisés, ele tomou consigo 2 homens, Arão e Hur. E eles subiram até o cume do monte. Eu fico imaginando Moisés numa posição privilegiada, porque ele via todo o povo lá embaixo. Ele via a guerra. Moisés não foi lá guerrear, mas Moisés foi para o monte interceder. Olha que coisa maravilhosa, quando nós temos alguém que intercede por nós. A Bíblia diz que quando Moisés ficava com os braços estendidos lá no monte, olhando o povo, com o cajado na mão, intercedendo por aquele povo, enquanto ele permanecia com suas mãos levantadas, o povo ganhava guerra. Mas Moisés era homem como eu e como você, frágil. Ficar o tempo todo, o dia todo ali em pé. Moisés se cansava, suas mãos abaixavam, seus braços se cansavam. E quando isso acontecia, os amalequitas prevaleciam. O povo ficava para trás, o povo de Israel. Quando os braços de Moisés ficavam cansados, eles abaixavam seus braços, o povo, os amalequitas, então prevalecia naquele momento de guerra. Mas Moisés não foi sozinho ali para aquele monte interceder para o povo. Ele levou consigo 2 homens. E aqueles homens, eles viram que o povo só vencia, o povo de Israel, eles só prevaleciam enquanto Moisés estava com suas mãos estendidas, enquanto Moisés intercedia por eles. Eles perceberam isso. Olha que coisa bonita quando as outras pessoas percebem que a oração, que a intercessão faz diferença na vida de um povo ou na vida de alguém. Então aqueles homens disseram, não, nós não podemos deixar que Moisés fiquem com os braços abaixados para que o nosso povo sejam derrotados. Eles então bolaram um plano ali. Colocaram uma pedra para que Moisés se assentasse e um de cada lado sustentava o braço de Moisés para que Moisés pudesse então permanecer com os braços levantados, com as mãos levantadas, clamando, pedindo, intercedendo pelo povo que estava ali guerreando. E a Bíblia diz que eles sustentaram o braço de Moisés dessa forma até o pôr do sol. Assim, os amalequitas foram derrotados e o nome do Senhor foi glorificado naquele momento. Que coisa bonita, que coisa boa, quão importante foi a atitude de Moisés ao levantar as mãos lá no cume do monte. O que será que representava as mãos de Moisés ali levantadas, lá em cima por aquele povo guerreando ali? As mãos de Moisés levantadas revelavam a dependência que Moisés tinha, que o povo tinha de Deus. Moisés, ele era íntimo de Deus. Moisés falava sempre com Deus e Deus falava com Moisés. Moisés era orientado sempre por Deus para orientar aquele povo. Então essa dependência e a fé que Moisés tinha no Senhor, era isso que representava as suas mãos levantadas. A força e a vitória de Israel estava diretamente ligada à proximidade do povo para com Deus através da oração, da fé, da obediência de Moisés, que era um homem íntimo de Deus. O gesto de levantar as mãos talvez significaria um sinal de rendição. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis o teu povo ali guerreando. Moisés sabia que não podia se defender contra os amalequitas sem Deus. Com certeza não. Por isso ele manteve as mãos para o alto, proclamando a sua própria indignidade, como se ele quisesse dizer, não, nós não podemos vencer sem o nosso Deus. Sozinho não, por nós mesmos não. Às vezes, na nossa vida, muitas vezes, nós achamos que nós vamos vencer com as nossas próprias forças, com as nossas próprias mãos. Não, nós dependemos muitas vezes da intercessão da igreja, da intercessão do povo, da intercessão daqueles
A Bíblia já diz assim, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, nós precisamos ter uma intimidade com Deus para a gente poder chegar até Deus e levar essas dificuldades, levar os nossos problemas, levar as lutas dos nossos irmãos. Nós temos um grupo na igreja que chama Grupo de Intercessores, lá no WhatsApp. Nós temos ali mais ou menos uns 42, 43 irmãos, mas nós sabemos que não são só esses. Muitos irmãos não estão ali no grupo, mas são intercessores. Muitos deles são intercessores. E é a sua oração que nos faz vitorioso. É a sua oração que me faz vencer. É a sua oração que faz a igreja vencer. É de mãos levantadas muitas vezes. É clamando ao Senhor. Essa ideia é encontrada em toda a Bíblia. A ideia da intimidade com Deus. A ideia de levantarmos as nossas mãos, de clamar. Paulo, ele fala lá na segunda carta aos Coríntios sobre o espinho da carne. Ele demonstra ali uma gratidão. Nossa, Paulo, ser grato porque ele tinha um espinho na carne? Sim. Ele afirmava que ele podia se gabar de sua fraqueza, porque quando ele estava fraco, então ele era fortalecido. Quando nós nos sentimos frágeis nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, mais intimidade com Deus nós temos, mais fortalecido nós somos no Senhor. Paulo e os israelitas foram vitoriosos, mas primeiro eles tiveram que reconhecer a sua própria fraqueza. Moisés pensou, não vencemos sem Deus. Não venceremos essa guerra sem Deus. É Deus que guerreia por nós. Quando admitimos que não podemos fazer nada sem Deus, nós nos tornamos mais fortes com essa confissão. Que bonito que é isso. Que coisa maravilhosa quando Deus recebe a nossa intercessão. Mãos levantadas foi a atitude de Moisés para aquele povo. Mas nós encontramos também outras atitudes na Bíblia de mãos levantadas, mas encontramos também atitudes de joelhos dobrados. Muitas vezes nós nos dobramos diante de Deus. Para se dobrar diante de Deus, para levantar as nossas mãos, nós precisamos ser íntimos do Senhor. Porque assim nós sabemos quem é que guerreia por nós ou conosco. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós buscamos a Deus, nós precisamos ter a certeza de que nós estamos numa guerra, nós estamos numa aflição, nós estamos num momento difícil da nossa vida, mas é Deus que está conosco. Através da intimidade que temos com Deus, nós podemos entender que Deus não livrou o povo da guerra, mas Deus livrou o povo na guerra. Deus guerreou junto com aquele povo. E lá, e de joelhos dobrados, nós encontramos a história de Daniel. Joelhos que se dobram. Daniel dobrava os seus joelhos. Nós sabemos que a história de Daniel ela é rica, é uma história linda de obediência. Quando a gente começa a ler o livro de Daniel, lá no capítulo 1, nós vamos ver que Daniel, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, literalmente dizendo, né, hoje a gente vive numa Babilônia, a gente usa dizer, um mundo de pecado, um mundo de sofrimento, um mundo de dor. Mas Daniel estava literalmente na Babilônia, foi levado cativo. Mas lá no capítulo 1, verso 6 ou verso 7, vai dizer assim que Daniel, ele intentou, ele colocou no seu coração que ele não iria se contaminar com o pecado. Ele ia ser fiel a Deus. Daniel fez uma promessa ali de ser fiel ao seu Deus. E isso se cumpriu. Daniel foi um homem que se destacou ali entre aqueles homens. Daniel foi escolhido para trabalhar com o rei. Ele foi escolhido para ser um dos príncipes ali do rei. O rei era cuidado por, se eu não me engano, 120 homens que trabalhavam ali em função do rei. Daniel era um deles. Lá no capítulo 6, no verso 10, diz assim, olha, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Bom, o
que é que esse texto quer nos dizer? Daniel, como ele trabalhava ali para o rei, e ele era muito fiel, e ele era muito íntegro, gerou ciúme naqueles outros homens. E eles disseram, precisamos fazer alguma coisa para que esse homem saia do nosso caminho. E eles tentaram tudo contra Daniel, mas não conseguiram. Daniel era um homem íntegro. O texto que nós lemos aqui dizia assim que que Daniel, ele costumava orar todos os dias. Ele tinha uma intimidade, ele falava com Deus, ele contava as suas coisas para Deus. Então, o que eles fizeram? Olha, nós só vamos poder pegar Daniel na sua crença, na sua fé. Aí não vai ter jeito. Então fizeram um decreto. Olha, nós vamos fazer um decreto que durante 30 dias ninguém poderá ajoelhar, adorar, se prostrar diante de outro Deus, que não seja o rei. Diante de outro homem que não seja o rei. O que mais nós estamos vivendo nesses últimos dias são decretos, né? Toda semana, cada 15 dias, tem um decreto novo para a gente cumprir. E tem que cumprir. E Daniel, quando soube dessa escritura, desse decreto, desse documento que o rei havia assinado e não podia mais voltar atrás, que quem se prostrasse diante de outro Deus, que não fosse, ou de outra criatura que não fosse o rei, durante aqueles 30 dias, seria jogado na cova dos leões. Cova dos Leões era um lugar onde era no subterrâneo, tinha ali leões ferozes que eles deixavam com fome muitas vezes para devorar aqueles que cometiam crimes e alguma coisa, então seria jogado ali na cova dos leões. E Daniel, quando soube disso, ele não se intimidou. Ele foi lá para o seu lugar de oração. Daniel tinha uma intimidade muito grande com Deus. A gente sempre tem um amigo que a gente conta alguma coisa. A gente revela, né, segredos, a gente conta as nossas alegrias, as nossas dificuldades, os nossos dilemas. Mas diante dos homens, até diante dos psicólogos, diante das pessoas que são preparadas para ouvir, muitas vezes eles dizem que não conseguem ajudar assim na íntegra as pessoas porque elas não contam tudo, elas sempre deixam alguma coisinha sem contar. Mas quando nós estamos diante de Deus, nós precisamos abrir o nosso coração. Deus conhece tudo porque Ele nos formou. Mas nós precisamos contar para Deus o que é que nós estamos sentindo, o que é que nós estamos precisando. Daniel, diante daquela situação, olha, eu não vou deixar de adorar o meu Deus. Lembra lá no início que eu disse? Daniel, ele fez um concerto com Deus. Ele fez um trato com ele mesmo de não adorar outro Deus, de ser infiel a Deus. Ele seria fiel, nada mudaria a sua crença, ele não se envolveria com o pecado. Então Daniel, quando ele soube disso, ele foi para o seu lugar de oração. Ali, abriu as suas janelas, né, ali do quarto, e ele olhava para Jerusalém. Eles tinham o costume de orar voltado para Jerusalém, onde estava o templo. E ali ele orou ao Senhor. Por 3 vezes ao dia ele fazia isso. Olha que intimidade que ele tinha com Deus. Irmãos, com certeza, Daniel contava tudo para Deus o que ele estava sentindo ali, o que ele estava vivendo, o que ele estava passando. E ele queria continuar sendo fiel a Deus. Ele não se dobraria diante de outro Deus e nem diante de homens. Ele apenas adoraria a Deus. E a Bíblia diz que ele se colocava, ele se punha de joelhos. Olha que coisa, enquanto nós encontramos Moisés intercedendo pelo povo com mãos levantadas, nós encontramos Daniel de joelhos dobrados buscando por si mesmo. Olha que importante que é isso. Irmãos, nós precisamos ter uma intimidade com Deus. O que é ter intimidade com Deus? É contar tudo para Deus. Muitas vezes, quando chegam as lutas, quando chegam as dificuldades, a gente pergunta, onde está o nosso Deus que não está nos ouvindo? Não. Nós precisamos correr para o nosso lugar de oração. Onde é o seu lugar de oração? Não sei. Cada um tem um costume na sua própria casa, no seu trabalho.
quando as lutas vêm, né, a gente corre para o nosso lugarzinho de oração. E muitas vezes a gente se coloca de joelhos, sim. Ou às vezes levantamos as nossas mãos para clamar, para pedir ao Senhor que Ele nos ajude, que Ele nos livre ou que Ele esteja conosco. Essa intimidade com Deus faz nos entender que nós não vamos simplesmente ter o livramento ou aquela dificuldade, Deus vai fazer cessar. Não, nós vamos entender quem é que está conosco. E Moisés fez isso com o povo. Olha, quem é que está conosco? É o nosso Deus guerreando. Por isso foram vencedores. Mas não deixaram de passar pela luta. Daniel, da mesma forma. Ele orou ao Senhor. E ele foi para a cova dos leões. Ele não ficou isento da cova. Ele desceu até a cova dos leões. Na verdade, ele foi jogado. Se você for ver na história, eles jogavam, porque os animais eles estavam tão ferozes, eles queriam devorar, eles devoravam de uma forma tão rápida que o corpo nem chegava lá embaixo. Eles já eram devorados ali nos ares, né? Os leões encontravam os corpos ali nos ares e ali mesmo eles seriam, né? Eles eram devorados. Então, Daniel não foi livre da cova dos leões. Ele foi, sim, jogado lá, mas o Senhor estava com ele. O Deus da intimidade, aquele que ele contava tudo, aquele que ele falava com ele. Será que Daniel sabia que ele ia ser livre da cova dos leões? Lá dentro, na cova dos leões? Não. Muitas vezes nós não sabemos os propósitos de Deus para a nossa vida, mas nós temos uma certeza: quem está conosco nas nossas lutas. Deus nunca nos abandona quando nós temos uma intimidade com Ele. E a intimidade, ela vem através da oração. Ninguém tem uma intimidade sem conversa. Ninguém fica íntimo um do outro se a gente não conversar, se a gente não contar as nossas coisas. Nós só ficamos íntimos um do outro através do diálogo, através da conversa, através de contarmos as coisas. E nós só ficamos íntimos de Deus quando nós oramos. Orar é falar com Deus, é contar as nossas coisas para Deus. Então nós encontramos ali, enquanto Moisés levantava as suas mãos para orar ao Senhor, nós encontramos Daniel de joelhos dobrados para buscar ao Senhor, para contar para Deus o que ele estava sentindo. Como é bom isso. Como é bom saber que a gente tem essa intimidade. E como é bom saber também que nós temos pessoas que oram por nós, que intercedem por nós. E intercede de uma maneira literal. Nós vemos muito hoje nas lutas, nas dificuldades das pessoas. Hoje com a mídia, é muito bom, eu não sou contra a mídia, ela é maravilhosa, por isso nós estamos aqui, podendo falar do amor de Deus. Por isso eu posso estar aqui hoje, nessa noite, falando com você do amor de Deus. A mídia, ela é maravilhosa, mas muitas vezes nós encontramos nela orações prontas. Sabe, as pessoas falando, força, estamos orando por você, será que está orando mesmo? A nossa intimidade nos leva a orar de verdade, nos leva na sua sermos reais naquilo que nós fazemos. Então, nós precisamos de verdade orar, dobrar os nossos joelhos, levantar as nossas mãos, não importa de que maneira, não importa, talvez a situação nos leve a levantar as mãos, talvez a situação faz nos ficarmos de joelho, mas o importante é nós nos aproximarmos de Deus. Nós nos aproximarmos de Deus. O próprio Jesus, nós vamos encontrar lá em Lucas, no capítulo 22, e no verso 41, Jesus, ele orou de joelhos. O próprio Jesus também dobrou os seus joelhos naqueles momentos de amargura, um pouco antes, né, que antecedia ali a sua morte, a sua crucificação. Ele se apartou ali dos demais. Ele foi num lugar um pouquinho mais retirado, e ali ele se pôs de joelho e ele orava. Então, não importa como, se de joelhos dobrados ou se de mãos levantadas, mas o importante é nós orarmos, é nós buscarmos ao Senhor, é nós termos essa intimidade com Deus, é nós podermos abrir o nosso coração e dizer, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, eu oro pelos meus amigos, e colocar diante de Deus a situação. Uma vez, nós estávamos orando,
um pouco antes que antecedia a oração, quem estava liderando a oração disse assim, olha, quando você for orar, coloca o nome da pessoa. Deus sabe para quem você está orando. Mas é tão importante você falar assim, eu oro pela Maria, eu oro pelo José. Eu coloco aquela dificuldade daquela pessoa diante do Senhor. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E que nós, igreja, que nós, povo de Deus, nós que temos essa intimidade, se você não tem essa intimidade com Deus, se você está aí me ouvindo dizendo, mas eu não tenho essa intimidade com o Senhor. A intimidade você adquire orando. Comece a orar. A Bíblia tem um texto na Bíblia que diz assim, ó, que a gente deve entrar algumas vezes, entrar no quarto, fechar a nossa porta, e o nosso Deus, o nosso Pai que está em oculto, Ele ali vai ouvir as nossas orações. Então, se você não tem essa intimidade com Deus, isso é uma coisa de intimidade. Quarto é um lugar de intimidade. Então, ali nós podemos colocar diante de Deus. Não precisa ter palavras bonitas, não precisa ter palavras decoradas. Você precisa colocar diante de Deus, e eu preciso colocar diante de Deus aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. E nós nos submetermos à vontade de Deus. Às vezes a gente pede uma coisa e a gente vai ter outra. Mas como eu li lá no texto inicial, que Deus fará coisas grandes que nós nem sabemos. Deus tem propósito para as nossas vidas, Deus tem propósito na sua vida. Você que está me ouvindo agora, comece a ter essa intimidade com Deus. A sua vida vai mudar. Mas vai mudar para melhor. É tão bom você ter um amigo, você ter alguém que você possa dizer tudo o que você sente, tudo o que você precisa, sem deixar nada para trás. Deus quer que nós nos coloquemos diante dEle e colocar tudo diante dEle. Então, querida igreja, queridos irmãos, queridos amigos que estão nos ouvindo, que está nos ouvindo agora, que você, que eu, que possamos ser vencedores, seja de joelhos dobrados, sejam de mãos estendidas, mas que nós demonstremos a nossa dependência ao Senhor, que nós sejamos dependentes dEle sempre, que nós possamos colocar diante dEle tudo, não deixarmos nada para trás, porque o Senhor conhece tudo, nós não podemos esconder nada dEle, e Ele quer nos ouvir, Ele quer que nós falemos para Ele tudo que nós estamos sentindo, inclusive as nossas alegrias. Muitas vezes nós clamamos, nós colocamos tudo diante de Deus, nós choramos diante dEle, colocando as nossas angústias, as nossas dificuldades. O tempo passa, a alegria vem, nada dura para sempre, nem a tristeza, nem a alegria. E se nós estamos na angústia, nós oramos, nós clamamos, e o Senhor devolve para nós a alegria. E muitas vezes nós nos esquecemos de entrar novamente no nosso lugar de oração, e intimamente com o Pai dizer: obrigada por essa paz que eu estou sentindo, pela alegria, por tudo que tem feito. Querida igreja, queridos irmãos e querido amigo, que nós possamos assim vivermos uma intimidade com Deus e colocar sempre diante dEle as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas alegrias, ou de mãos estendidas, ou de joelhos dobrados, mas que nós nos coloquemos diante do Senhor. Que Ele nos abençoe e nos ajude. Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, oh, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ó Deus, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Espírito Santo de Deus, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei. Aleluia, glória a Deus. Pois bem, irmãos, então nós estamos chegando ao final deste culto. Nós agradecemos você que nos acompanhou, que cultuou a Deus conosco. Agradecemos a Deus por essa oportunidade renovada. E continue conosco sempre. Nós estamos cultuando a Deus por esses canais, aos sábados, às 10 horas da manhã, aos domingos, às 19h30 e às quarta-feiras, às 20 horas. Se você desejar, continue conosco por esses canais. E nós vamos agora orar ao Senhor, agradecendo Ele por tudo que Ele nos tem feito, por esta oportunidade. Também pedir a Deus para que Deus abençoe. Nós temos uma lista de irmãos que nós estamos orando, pessoas amigas, que nós estamos intercedendo, que nós estamos buscando a Deus na nossa intimidade com Ele, colocando essas pessoas diante do Senhor, para que haja cura, para que haja livramento, para que haja salvação, para que haja perdão. Que o Senhor possa ouvir a nossa oração, receber a nossa oração. Se você desejar, pode orar comigo. Vamos orar. Senhor Deus, bendito é o teu nome, Pai. Graças nós te damos, Senhor, por esta oportunidade de cultuarmos a Ti. Eu sou grata, Senhor, a Ti. Meu Deus, Tu estiveste conosco, Pai. Tu falaste no nosso coração pela Tua palavra. Senhor, eu oro por todos os irmãos, por todos os amigos, por todos aqueles que necessitam de Ti, que necessita da Tua bênção, necessita da cura, necessita do livramento, necessita do perdão, necessita da salvação. Socorre esse povo, socorre essa gente, Pai. Abençoa também a minha vida, Senhor, para que ela possa estar sempre diante de Ti. Meu Deus, permita que nós possamos sempre estar na Tua presença, cultuando o Teu nome, bendizendo o Teu nome, porque Tu és digno, Pai.
Tu és o único Deus que nós devemos nos prostrar, que nós devemos ajoelhar, que nós devemos levantar as nossas mãos para pedir o socorro, porque Ele vem de Ti. Pai, tudo eu entrego nas Tuas mãos, para a honra e para a glória do Teu nome, que nós saiamos deste culto nesta noite, abençoado no nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Pois bem, então nós vamos encerrar aqui dizendo: o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.